Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Quero ler esse capítulo com os irmãos. Na realidade, ele é uma mensagem só que Pedro pregou e nós vamos tirar proveito das lições espirituais que Deus tem para nós nesta noite. Eu vou ler na versão internacional e está aí na tela. Quem quiser acompanhar na tela pode, mas acompanhe na sua Bíblia, vai marcando eventuais diferenças de tradução também que enriquecem todas essas traduções. Diz assim a palavra de Deus: assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, assim também surgirão entre vocês falsos mestres, os quais secretamente introduzirão heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as práticas vergonhosas desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas livrou Jó, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos por sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres enquanto participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina.
Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Então, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Oremos ao nosso Deus. Senhor Pai querido, em nome de Jesus, permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra, que usou poderosamente o apóstolo Pedro, esteja agora nos usando e iluminando nosso coração e mente para tirarmos proveito da palavra santa. Ajuda-nos, ó Deus, a entender mais sobre os falsos mestres. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecê-los para poder nos livrar deles, correr deles. Por isso, ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós, fortaleça-nos na fé, permita que nós possamos cada vez mais servir ao Senhor com integridade de coração. Aviva a tua igreja, desperta o teu povo, traga, Senhor, o teu povo de volta para a tua palavra, para que nós possamos viver por ela, que de fato ela seja a nossa única regra de fé e prática. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, neste momento, dá-nos, ó Deus, a quietude necessária, dá-nos, ó Deus, a reverência necessária para podermos tirar proveito da palavra santa nesta noite. E que esta palavra possa nos edificar, e ao sairmos daqui, possamos sair alegres, dispostos a colocá-la em prática na nossa vida. Em o nome de Jesus, abençoa todos os que estão aqui e todos os que estão nos acompanhando por meio dos nossos canais. Permita, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor sejam multiplicados sobre a vida de cada um. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, e acompanhe a nossa exposição nesta noite. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito dos falsos mestres, como conhecer e combatê-los, ou seja, conhecer para combatê-los. Nós já vimos aqui nas nossas mensagens anteriores que no primeiro capítulo o apóstolo Pedro fala principalmente da necessidade de suprir a fé salvadora com 7 virtudes: a excelência moral, o conhecimento, ou seja, a mente de Cristo, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Inclusive, para desta maneira nós podermos consolidar o nosso chamado e a nossa eleição. Mas também, no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, principalmente, fala da superioridade, da supremacia do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E fala da infalibilidade das suas promessas, principalmente por causa de 3 motivos. Primeiro, por causa da sua origem. Pedro vai deixar claro que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se originou em homens, nem nas fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Não, ele se originou no Espírito Santo, que usou homens santos como instrumento para registrá-lo. Pedro vai deixar claro que por causa disso, as profecias registradas no Evangelho, elas são verdadeiras, elas são confiáveis, elas são autorizáveis. E um detalhe interessante, elas são autorizadas, e um detalhe interessante, elas são infalíveis, elas se cumprirão com certeza. Então você pode crer nas promessas que estão aí no Evangelho. Segundo, Pedro vai dizer que por causa do seu poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Não tem outra maneira, Você pode ouvir homens, etc, etc. Mas é o Evangelho que gera fé no coração das pessoas. E terceiro, Pedro vai deixar claro que o Evangelho, ele é superior a tudo. Ele, de fato, tem essa sua superioridade
por causa do seu conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho? O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Evangelho é Cristo. Essa é a grande verdade. Mas também no capítulo 1, conforme vimos nas mensagens anteriores, o apóstolo Pedro também se revela como um grande pastor. Ele se revela como um pastor extremamente dedicado e preocupado com as ovelhas de Cristo. Nesse caso, preocupado com seus leitores. E essa preocupação é vista primeiramente no seu desejo de proteger as ovelhas de Cristo dos falsos mestres, das heresias, da doutrina errada. Também nós vimos aí que ele se mostra como um excelente pastor por meio da sua pregação, da pregação fiel das Escrituras, ou seja, a pregação do Evangelho da graça. E essa preocupação dele, ela transcendeu a sua própria vida. Ou seja, Pedro estava preocupado em pregar a verdade hoje, mas estava preocupado também que os seus ouvintes, que os seus leitores pudessem continuar vivendo nessa verdade mesmo depois da morte dele. E por isso ele fez questão que Marcos registrasse suas palavras para que o povo pudesse continuar lendo-as depois da sua morte. Aqui no capítulo 2, olha aí para a sua Bíblia, Pedro agora se volta principalmente para falar a respeito do perigo dos falsos mestres e o perigo que seus ensinamentos representam para a fé cristã. Esse é o detalhe desse segundo capítulo. Pedro vai deixar claro que a heresia, ou seja, a mentira dos falsos mestres, a doutrina errada dos falsos mestres, ela é mais danosa para a igreja e para o crente individualmente do que as perseguições lá fora. Isso aqui Pedro vai deixar claro aqui nesse capítulo 2. Ele vai deixar claro para nós aqui, e por isso ele vai advertir-nos em relação a esses perigos, a esses falsos mestres. E ele vai fazer isso dividindo esse capítulo em 3 partes. Então, esse capítulo 2 todo é um sermão só e um sermão com 3 pontos, com 3 divisões. O tema desse sermão é exatamente o perigo dos falsos mestres. E Pedro, então, vai dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, anote aí na sua Bíblia e olhe com carinho aí. Ele vai mostrar aí a inevitabilidade da existência dos falsos mestres e os problemas básicos deles. Capítulo 2, versículos de 1 até a parte A do versículo 3. Então aí nós temos o primeiro ponto do sermão de Pedro, a primeira parte do sermão de Pedro. O que ele está dizendo aí? Que é impossível não existir falsos mestres, e eles vão se multiplicando mesmo, e sempre existiu na história da igreja, e vão existir, e por isso nós não podemos descuidar, precisamos ficar sempre atentos, e são líderes, não vem de uma pessoa que não tem nenhum sentido, nenhum significado, não, pessoas que têm algum poder de agregar, pessoas que têm algum poder de multiplicar, pessoas que estão de alguma forma na liderança, e essas pessoas não trazem a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Pedro então está dizendo, isso é inevitável, e ele começa, observe comigo aí, versículo 1, assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, é óbvio, assim também surgirão entre vocês, ou seja, entre os crentes hoje, o povo da igreja, surgirão falsos mestres, diz aí, falsos mestres, e eles virão sutilmente, eles virão secretamente, e introduzirão suas doutrinas falsas, introduzirão suas heresias, e ele diz aí, heresias destruidoras, conforme eu disse, para o apóstolo Pedro, na mente dele, no entendimento dele, as heresias no seio da igreja, elas causam mais dano. Os falsos profetas, eles prestam um terrível desserviço para a igreja, porque a doutrina deles causa mais dano,
para a vida individual do crente e da igreja como um todo do que as perseguições. Por isso é que ele está dizendo que nós precisamos ficar atentos com esses falsos mestres. E o problema deles gira em torno de 3 áreas. Primeiro, tem a ver com credo, ou seja, tem a ver com a doutrina. Olha o versículo 1, vai dizer aí, heresias destruidoras, né? Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, eles vão se aprofundando naquela doutrina errada e cada vez mais distanciando do Senhor, até chegar um momento da apostasia, até chegar um momento de negar o soberano Senhor. Então, o primeiro problema desses falsos mestres está na doutrina deles, está no credo deles. O segundo problema deles está no comportamento. Observe aí, eles são comparados com os anjos caídos, eles são comparados com os ímpios, ou seja, com os incrédulos dos dias de Noé, e eles são comparados com os ímpios dos dias de Sodoma e Gomorra na época de Ló. Olha bem a situação. Então, o comportamento deles, o testemunho deles é ruim, né? E um detalhe interessante, quando nós estudamos aqui a carta aos Romanos, eu deixei claro para vocês que na mente do apóstolo Paulo, né, o nosso caráter é formado pelo nosso credo, ou seja, o objetivo da doutrina é formar exatamente o nosso caráter. Ou seja, o credo forma o caráter, forma o comportamento nosso. Por isso que quando nós temos algum desvio na igreja, algum desvio comportamental, com certeza o problema está na doutrina, o problema está no credo. Estamos crendo errado ou estamos sendo enredados por alguma heresia. E aí, até muitas pessoas com uma certa ingenuidade, até com uma boa vontade, e estão fazendo aquilo, até achando que estão certos, até com uma boa intenção, mas estão errados, porque a doutrina está errada. Então, o que forma o caráter é o credo. E o objetivo da doutrina é exatamente que ela seja vista na prática. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele passa boa parte da carta, até o final do capítulo 11, falando de doutrina. Mas a partir do capítulo 12, ele vai falar da prática. Ele vai lá prática e diz lá claramente, com base na doutrina agora, não entrem na forma desse mundo. Pelo contrário, com base na doutrina, transforme essa realidade. Põe isso em prática lá e mostra para o mundo que é melhor agradar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Pedro aqui vem mostrando a mesma coisa. O grande problema desses falsos mestres, que ele está alertando os seus leitores contra eles, o perigo que eles representam, ele está dizendo que o problema deles, primeiro, é a doutrina errada, e muitos deles já estavam ao ponto de negar o próprio Senhor Jesus. Né? E o segundo, é que o fato da doutrina ser errada, a prática deles era errada. Daqui a pouco nós vamos ver. E terceiro, além disso, o texto vai deixar claro para nós que a motivação deles era errada. Esses falsos mestres assumem lideranças na igreja, né? No nosso caso aqui, lideranças nos departamentos da igreja, nos ministérios, nas sociedades internas, nas forças de integração, enfim, assume liderança na igreja, seja no diaconato, no presbiterato, no pastorado, mas com a motivação errada. Olha o que Pedro vai dizer, a motivação primordial desses falsos mestres aqui é o dinheiro, né? O texto diz claramente aí que assim como Balaão, ou seja, eles andaram pelo caminho de Balaão, versículo 3, versículo 14, versículo 15, a motivação deles estava errada. A motivação deles era ser visto pelos homens, ou ter algum proveito, de alguma maneira ganhar alguma coisa dos homens. Observe bem que Pedro está dizendo aqui, que eles com seu jeitinho, com suas palavras, com história que eles inventaram, olha o verso 3, eles exploram o povo de Deus. Parece que Pedro escreveu isso hoje de manhã.
Porque é isso que nós temos visto hoje, muitos falsos mestres que vêm enredando o povo de Deus, e pode observar que a motivação deles é o dinheiro, é o vil metal, e isso tem envergonhado a igreja do Senhor, porque o texto diz que por causa disso eles estão envergonhando a igreja do Senhor, trazendo vergonha para nós. E eles estão explorando o povo com história que inventaram. Aí o sujeito inventa um monte de história. Inventa o lencinho que cura, o suor que cura, o sabonete que tira isso, que aquilo outro, etc. e tal. Enfim, o trízimo. E aí envergonha a igreja em cima de uma doutrina verdadeira, que é o dízimo. E os ímpios, cada vez mais, se levantam e falam contra a igreja do Senhor, por causa desses falsos mestres. Pedro está dizendo, temos que tomar cuidado. Eles próprios, o texto vai dizer, eles próprios se desviaram da rota traçada pelo Senhor. Versículo 1 e versículo 15, marque aí na sua Bíblia. Eles são a causa de tropeço para os fracos na fé. Olha o versículo 14, os instáveis. E aí ele está falando dos fracos na fé, gente que já está aqui até muito tempo, já tem anos de membro da igreja, mas não cresceu espiritualmente, ainda é fraco na fé. Aí quando ouve um falso mestre com as suas artimanhas, com as suas sutilezas, ele fica empolgado e vai atrás. E o texto está dizendo que esses falsos mestres são causa de tropeço para os fracos na fé, para os instáveis. Mas olha agora o versículo 18, eles são causas de tropeço também para os neófitos, ou seja, aqueles que estão começando agora, estão animados, são crentes, né? Estão lá animados, estão já se libertando daquela situação do mundo que eles viviam antes. E eles já estão agora tendo aquele prazer de estar na igreja e se distanciando cada vez mais das velhas práticas, das velhas amizades. Mas agora vêm esses falsos profetas, esses falsos mestres e os enredam. Versículo 18. Pode observar aí. Então ele é um perigo. Ele é um perigo para os fracos na fé, ou seja, aqueles que já eram para estar comendo alimentos sólidos, mas aqui na igreja ainda estão bebendo leite, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, mas também os falsos mestres são perigosíssimos, um grande perigo para os neófitos, aqueles que estão começando agora, que ainda não sabem distinguir muita coisa. Aí o sujeito acaba voltando para o mundo, por causa desses falsos mestres, que diz para eles que, o argumento aqui é que aqui nós temos liberdade. E o próprio diz, eles mesmos são escravos dos seus vícios. E aqueles outros que estavam se libertando não conseguem, porque seguem o exemplo deles, o mau exemplo desses falsos mestres. Na essência, o grande problema dos falsos mestres e dos seus seguidores é que eles, primeiro, condescenderam com o pecado. Uma das características básicas do falso mestre, além do problema de doutrina, do comportamento e da motivação, uma das características é que eles ficam flertando com o pecado, condescendendo com o pecado. Não, isso não tem nada a ver, né? Só uma vezinha, só isso, ou só aquilo. Né? Pode ir naquela festinha assim ou naquilo outro, pode fazer, não tem problema, só uma vezinha. Você domina, você é forte. Então ele fica condescendendo com o pecado. Segundo, eles começam a se acostumar com o pecado. Começam a se acostumar com o pecado. Isso é uma estratégia antiga de Satanás. Antiga. Ele vai cozinhando você em fogo baixo. Em um determinado momento você perde a sensibilidade para sentir a caloria. E terceiro, eles acabam se moldando ao pecado. Entraram na forma. Entraram na forma. Por isso que Pedro está dizendo, temos que tomar cuidado com os falsos mestres. Segunda parte do sermão, observe comigo aí. Então, a primeira parte do sermão é inevitabilidade e os problemas dos falsos mestres. Segunda parte, segundo ponto do sermão, o julgamento dos falsos mestres. Agora observe aí.
Parte B do versículo 3 até o versículo 9. Olha comigo aí. Então, na parte B do versículo 3 começa assim: há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Num ditado bem capixaba, eu posso dizer assim: a batata deles está assando. Né? Às vezes a gente vê coisas na televisão e ficam envergonhados. Quando às vezes, poucas vezes que eu precisei de ir a um determinado lugar e fazer um crediário, o sujeito perguntar qual era a minha profissão, o que eu fazia, eu dizia que era pastor, ele subiu o juro ou não vendia. Porque diz que tem muitos por aí que não pagam conta, que faz isso, aquilo, outro, etc. Tal. Ficava com coragem de vergonha. Mas a batata deles está assando. É isso que Pedro está dizendo o seguinte: há muito, o juízo já foi proferido, e não tarda. Olha o que diz aí. Deus, na realidade, já deu provas, e o apóstolo Pedro vai mostrar exatamente isso. Ele está dizendo aí que há tempos a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Deus já deu provas de que o seu juízo será inevitável, e que eles não escaparão. Tanta coisa horrível que a gente vê por aí, pensa, mas Senhor, onde o Senhor está? Tenha misericórdia, acaba com isso está envergonhando demais a tua igreja. Mas Pedro aparece dizendo: eles não vão escapar, e Deus já deu prova. Olha aí comigo, versículo 4, os anjos caídos, diz o texto claramente no versículo 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Essa menção de Pedro aí vai aparecer lá no Apocalipse capítulo 9. Quem está acompanhando aí a oração da noite, eu estou fazendo uma exposição pastoral lá do Apocalipse. Quem está acompanhando, no capítulo 9 do Apocalipse, nós temos a quinta trombeta. E lá na quinta trombeta, João está falando disto que Pedro escreveu aqui. Lá na quinta trombeta, diz o texto, capítulo 9, quando a trombeta tocou, né, o anjo deu a estrela caída. A estrela caída é Lúcifer, a antiga serpente, é Satanás, a chave para abrir o abismo, para abrir o inferno. E quando ele abriu, uma fumaceira saiu, e junto com a fumaceira, o texto diz lá de Apocalipse, que saiu um monte de gafanhotos, e aqueles gafanhotos ali são demônios. Judas, lá no versículo 6 de Judas, ele vai dizer exatamente isso. São demônios, anjos caídos, que rebelaram, e que uma parte deles, Deus já prendeu no abismo, e estão presos no abismo. Então, se Deus não poupou nem os anjos, com certeza não vai poupar os falsos mestres. Segundo, ele vai dizer claramente para nós aí, que Deus também não poupou os ímpios, né? Não poupou os incrédulos nos dias de Noé. Olha o versículo 5 nosso, ele vai dizer claramente aí, e não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Noé passou 120 anos pregando e as pessoas continuaram casando e dando em casamento, não deram a mínima para Noé. Pelo contrário, começaram a ridicularizar de Noé, achando que ele estava maluco, que ele era doido, etc. Uma série de outras coisas. Mas Deus não poupou aquele povo, escapando apenas Noé e mais 7 pessoas, ou seja, só a família dele. O texto diz, mas se Deus não poupou nem aqueles, na época de Noé, povo inteiro, escapando de toda a população que existia na terra, escaparam apenas 8. 7 mais Noé, 8. Os falsos mestres não escaparão. Terceiro, para que ninguém tivesse dúvida, Pedro continua. Assim também, como aconteceu nos dias das 2 cidades, Sodoma e Gomorra, vai dizer aí no versículo 6 para nós, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios falsos profetas e com todos os ímpios. Lá, na trombeta que eu citei, a quinta trombeta, capítulo 9 do Apocalipse, pode ler depois, vocês vão perceber claramente lá, no versículo 6 do capítulo 9,
que no dia do juízo do Senhor, os ímpios vão pedir a morte e a morte vai correr deles. Então, além de ser inevitável, além de ser absoluto, certo, o julgamento do Senhor, além disso, ele vai ser terrível, terrível. E ai dos falsos mestres, melhor que eles não tivessem conhecido o caminho da verdade. O texto vai terminar dizendo isso. Porque no caso deles, o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Então, Pedro está dizendo para nós que eles não vão escapar. Mas nós podemos observar aí que eles receberão a retribuição pela justiça que causaram. Versículo 13, observe aí. Eles vão receber olha aí, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. O texto diz, e como Balaão, filho de Beor, eles receberão o salário da injustiça. Versículo 15. Eles quem? Pedro está falando dos falsos mestres. Né? A escuridão das trevas lhes está reservada. Versículo 17. Para Pedro, o ponto de chegada desse caminho que os falsos mestres e os seus seguidores optaram em seguir, o ponto de chegada é o seguinte, vai acompanhando comigo aí, versículo 3, a sentença, versículo 3, a perdição, versículo 4, o inferno, versículo 4, cadeias de escuridão, versículo 4 ainda, juízo, versículo 6, destruição, versículo 9, castigo, versículo 17, a negridão das trevas, e versículo 20, tormentos eternos. Tormentos eternos. O último estado será infinitamente pior do que o primeiro. Então, na realidade, meus queridos irmãos, os falsos mestres que causam tanto dano à igreja do Senhor Jesus, tanto para a igreja como um todo, como para os crentes individuais. Os falsos mestres com as suas heresias, com as suas terríveis heresias, conforme ele diz aí, né? Suas heresias destruidoras. Eles são mais perigosos para a igreja de Cristo do que a perseguição. Perseguição nos fortalece. Se nós dermos ouvido para as heresias, nós enfraqueceremos. Então Pedro diz o seguinte, que eles não vão ficar sem o juízo. Eles não passarão incólumes, não passarão. Então a gente vê tantas coisas, nós nos aborrecemos muitas vezes, conforme diz até Daniel, nosso corar de vergonha do que está acontecendo, mas, no momento certo, Deus exercerá o juízo que Ele já decretou, que já está decretado contra eles. E a última parte do sermão, então a primeira parte, nós vamos aí até o versículo 3, a parte A, a segunda parte, da parte B do versículo 3 até o versículo 9, e a terceira parte do capítulo e do sermão de Pedro, ele vai mostrar agora as características dos falsos mestres, para vocês poderem identificá-los. Né? Então, a maneira de vencer o adversário é conhecê-lo. E Pedro está dizendo que os falsos mestres são um perigo para nós, e por isso nós precisamos conhecê-los para combatê-los. E, portanto, não sermos enredados por eles. E aí, dos versículos 10 até o versículo 22, nesta última sessão do capítulo 2, Pedro vai colocar aqui no mínimo, 17 características dos falsos mestres. 17. Então não tem como você errar. Não tem como, porque aqui, na minha visão, só faltou Pedro desenhar, porque ele foi a fundo e disse quem são esses falsos mestres, a característica deles. Primeira delas, olha no versículo 10. Eles seguem os desejos impuros da carne. E aí ele está falando de luxúria, dá vazão para isso. Então eles são desbocados, eles gostam de pornografia, eles gostam de imoralidades. Então observe,
Então, se você tem algum líder da igreja que gosta e que começa com essas piadas, etc., pode ficar de orelha em pé, porque esse não é o procedimento do servo do Senhor. Segundo, ainda no versículo 10, ele vai dizer: desprezam a autoridade. Despreza a autoridade. E aqui nesse primeiro sentido aí de governo. Então, vai desprezar o prefeito e etc e tal, e os vereadores, as autoridades. E acha que está na crista da onda, e acha que ele pode agir dessa maneira. Isso envergonha a igreja do Senhor, como aconteceu no processo eleitoral aqui agora. E eu estou dando graças a Deus, porque essa fase terminou. Graças a Deus. Vocês não viram aqui o pastor de vocês falando desse ou daquele. E eu estou dando graças a Deus porque terminou. Porque eu fiquei com vergonha de muitos que se dizem crentes nesse processo. Que Pedro está dizendo aqui que é uma característica de falsos mestres, falsos crentes. Versículo 10 ainda, são insolentes. Ainda no versículo 10, arrogantes. Olha aí. Agora, ainda no versículo 10, aí tem um detalhe teológico muito interessante. Eles não têm medo de difamar os seres celestiais. No versículo 10, antes diz, desprezam as autoridades. E agora diz lá, eles não têm medo de difamar os seres celestiais. E a palavra difamar que aparece aí é blasfemor. Eles não têm medo de blasfemar contra seres celestiais. Eles não têm, no caso aqui, de medo de falar dos anjos. Eles começam a falar de coisas que eles não sabem, que eles não entendem. E não tem medo. E todo líder da igreja, ele só pode liderar a igreja com temor e tremor. Se não for com tremor e tremor, ele não pode liderar a igreja. Porque eu vejo lá no Apocalipse, e eu olho minha vida, e diz lá que o anjo da igreja, o Senhor Jesus, protege na sua mão direita. Isso é maravilhoso, é um privilégio. Entretanto, mesmo Jesus que me tem na sua mão direita, ele pode fazer isso, ó. Então eu tenho que ter temor e tremor diante do Senhor. Mas esses não têm. E Pedro, então, usa até o exemplo aí de Judas, versículo 9, né, daquela contenda entre Satanás e Miguel. Né? E Miguel, mesmo sendo anjo, é o argumento, mesmo sendo um anjo bom, né, mesmo sendo um poderoso anjo, ele não se atreveu, ele respeitou. Mas vamos adiante, outra característica, verso 12, eles difamam o que desconhecem, aí Pedro repete a palavra, eles blasfemam o que eles não sabem. Ainda no versículo 12, eles são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Olha que coisa, verso 13, eles consideram prazer, eles acham importante entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Se já é errado fazer de noite, de dia piorou. Né? Olha o versículo 13 agora, ainda diz aí, eles são nódoas, são manchas, a palavra mancha aí é deformidades. 14, eles têm os olhos cheios de adultério, são perigosos, belicosos. Você já percebe logo a maneira deles agirem. Nunca param de pecar, versículo 14. São enganadores, ou seja, a palavra aí significa iludem os instáveis. São gananciosos, né? Tem o coração exercitado na ganância, gosta de dinheiro demais. E Pedro encerra esse versículo 14 dizendo assim, na realidade, eles são, o que está escrito aí? Ou eu que estou lendo errado? Malditos. Malditos. Agora, versículo 17, são fontes sem água, eles não têm o que dar. Então fica inventando histórias, como Pedro disse no capítulo 1, fábulas engenhosamente, né?
texto vai dizer que eles são névoas impelidas pela tempestade, como a nuvem. Então, eles vão falar o que você quer ouvir e vão aonde é interessante para eles. Olha o que diz mais aí agora no versículo 18. São vaidosos. São vaidosos. Só terno Armani. Né? São vaidosos. Querem estar na frente. Querem uma placa. Querem uma fundação. Ou querem isso. Querem aquilo. São vaidosos. Querem ser pastores, presbíteros. Não, e não contenta mais. Aí já estão sendo apóstolo, né? Aí já tem que ser, daqui a pouco vai ser querubim, serafim, né? Alguma coisa assim, porque são vaidosos. Só apóstolo é pouca coisa. E assim por diante. Verso 18 ainda, libertinos. Agora olha o verso 19. São escravos da corrupção. Pega a história da igreja, para nossa vergonha, ao longo da história da igreja. Essas coisas aconteceram e a corrupção graçou no seio da igreja. Fica achando vocês que tem corrupção só lá na política. Não. A corrupção está no DNA do homem caído. E muitas vezes ao longo da história da igreja, dentro da igreja, muita corrupção. Muita. Pedro está dizendo isso. Né? E ele termina no verso 22 dizendo, comparando esses falsos mestres com aquele cão que voltou ao seu vômito, ou com aquela porca que depois de lavada voltou à lama. Isso é uma figura de linguagem, é um provérbio para dizer que eles tinham conhecimento da verdade e preferiram o caminho da mentira. Não está dizendo que eles foram regenerados, não está dizendo que eles foram salvos, mas que eles tinham conhecimento da verdade. Então aqui, Pedro não está falando de perda de salvação, mas está falando daquele que se tornou membro da igreja, daquele que foi batizado, daquele que chegou a ter liderança na igreja, professor da escola dominical, chegou a ter um conhecimento. E agora optou pelo caminho da mentira. Pelo caminho de Balaão. É esse. Esse é como o cão. Né? E interessante que Pedro usou duas figuras que, de fato, nunca, em lugar nenhum na Bíblia, se aplica ao regenerado. Nem cão e nem porco. Então é óbvio que esse aqui que voltou ao vômito e esse aqui que voltou à lama, nunca foram regenerados. Nunca. Senão eu teria que falar de ovelha, né? Que é a figura para o regenerado. Mas aqui é o cão. O cão. O cão era exatamente aquele que não era do povo de Deus. Podia estar no meio do povo de Deus. E o porco, o imundo, que é o comportamento desses aqui. Meus queridos irmãos, finalizando esse poderoso capítulo 2, nós podemos perceber aqui que num certo momento desse sermão, com certeza, Pedro tinha em mente o Salmo de número 1. O Salmo 1. Com certeza. Você pode conferir depois na sua Bíblia o Salmo 1. Os adolescentes, os jovens aqui, confira. Nós vivemos um mundo hoje que as pessoas dizem, isso não tem nada a ver, etc. e tal. Mas lá no Salmo 1, né, o salmista já tinha colocado lá, a respeito do caminho dos justos e o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios. Né? E aqui, com certeza, esse salmo estava na mente do apóstolo Pedro. Tá? Porque aqui, nesse capítulo, ele vai falar exatamente de dois caminhos. Um primeiro caminho seguido pelos fiéis, pelos crentes verdadeiros, pelos regenerados, por aqueles que agora, pela graça de Deus, eles perseveram em andar. E aí ele vai dizer, versículo 2, esse caminho, olha aí no versículo 2 na sua Bíblia, capítulo 2, esse caminho é o caminho da verdade. Esse é o caminho da verdade. Então, em todas as circunstâncias, o crente fala a verdade. Tá? Em todas as circunstâncias. Em todas, mesmo que falar a verdade possa lhe custar a própria vida, mas você deve sempre falar a verdade.
Então, o crente regenerado, ele anda no caminho da verdade. O crente regenerado, olha o versículo 15, ele anda no caminho reto. O segredo do sucesso que Deus disse, que Deus deu para Josué, foi para Josué não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e seguir no caminho reto. Olha aí, versículo 15, o crente verdadeiro, regenerado, anda no caminho reto. Agora olha o versículo 21, o caminho da justiça, Nós somos servos da justiça, alcançados pela justiça, feitos justos em Cristo Jesus, portanto precisamos viver a justiça, agradando ao Senhor. Esse é o caminho, conforme diz o salmista, o caminho dos justos. Esse caminho, lá no Salmo 1, diz que esse e os que estão nesse caminho florescerão. Esses florescerão. Mas agora, observe bem, que não foi esse o caminho que os falsos mestres e os seus seguidores optaram. Não. O caminho deles, eles rejeitaram o caminho verdadeiro, eles rejeitaram o caminho reto, eles rejeitaram o caminho justo, para poderem trilhar o caminho de Balaão. Versículo 15. Eles trilharam o caminho de Balaão. Olha aí, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Balaão, uma figura que vai aparecer lá em Números capítulo 22, né? Um profeta que se corrompeu, que amou o dinheiro, né? Que se dispôs a amaldiçoar o próprio povo de Deus, que Deus tinha dito para não fazer aquilo, né? E, portanto, essa figura aparece no Novo Testamento, nas cartas, por exemplo, do Apocalipse, aparece lá como uma figura de falsos mestres. Ou seja, algo que identifica os falsos mestres. Ama os prazeres desse mundo, é corrupto, ama o dinheiro, o coração dele está nessas coisas. Ele olha para baixo, ele é como o porco que gosta da lama, porque olha para baixo, né? É como o cão que volta ao vômito. É isso que Pedro está dizendo. Eles rejeitaram o caminho verdadeiro, o caminho reto, o caminho justo, para trilhar o caminho de Balaão. Por isso que o texto vai dizer o seguinte, olha comigo agora para a gente encerrar, versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Né? E conheceram aqui gnoses, conheceram, aprenderam, estava na escola bíblica dominical, etc., aprenderam. Né? O próprio Jesus disse, muitos que estavam conosco não andam mais, e não andam mais porque não eram dos nossos. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o Rei dos céus. Mas quem diz Senhor, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, esse é salvo, e desses nenhum se perderá. Isso que a Bíblia diz claramente para nós. Mas tem muitos que têm o seu nome no rol de membros da igreja visível, mas não tem o seu nome no livro da vida. Não tem. Por isso é que quando os 70 voltaram da sua missão, e empolgados porque tinham até expulsado demônios, etc., Jesus disse, não tenha alegria em relação a isso, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é que tem que ser o motivo da nossa alegria. Está escrito, teu nome escrito no livro da vida. Olha aí o versículo 21, teria sido melhor não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Nesses e na vida deles, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O segundo estado é pior do que o primeiro. Feche os seus olhos, abra o seu coração, faça um exame, presta atenção se você está sendo enredado ou não. Tem muita gente que gosta do fogo caindo aqui, acolá, e sai por aí pegando carrapicho para todo lado, indo na onda de falsos mestres. Homens ou mulheres que falam bonitos, que têm uma argumentação bonita, mas a Bíblia, que é boa, nada. Tome cuidado. Tome cuidado. Nós aprendemos no sermão anterior, Pedro não tinha interesse nenhum de trazer novidade para ninguém.
Ele disse: a minha preocupação é repetir até vocês aprenderem. E eu quero partir com a certeza, eu estou deixando o meu tabernáculo, eu quero partir com a certeza de que vocês vão ficar bem fundamentados sobre a rocha. E não vão ser enredados por esses falsos mestres. Tome cuidado. Tome cuidado. Lá no Apocalipse diz que eles terão cara de ovelhas, até chifre de ovelha, mas na realidade são dragões. Dragões perigosos. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.